Olá, pessoal. Meu nome é Daniele Milene. Eu sou uma das estudantes do curso integrado de Segurança do Trabalho 2, do IFPE Campus Caruaru. E hoje eu vou dar uma introduçãozinha a um experimento que eu e o meu grupo iremos realizar, de uma experiência da física muito interessante. Esse experimento faz parte do projeto Aprender Fazendo, proposto pelo nosso professor de física, Fernando Araújo, sobre o equilíbrio estático, um dos conceitos fundamentais da física. Nesse trabalho, vamos desvendar os mistérios que explicam o estado de repouso perfeito que um objeto pode apresentar. O nosso trabalho ele foi registrado para ser apresentado de forma clara e organizada posteriormente. O equilíbrio estático é o estado que um corpo permanece em repouso, porque todas as forças e todos os momentos ou torques que atuam sobre ele se anulam. Isso significa que o objeto não se move e também não gira, mantendo a condição completa de estabilidade. Um exemplo simples é de uma maçã sobre uma mesa. A força peso puxando para baixo é contrabalanceada pela força normal da mesa, empurrando para cima. E como a soma dessas forças é zero, a maçã permanece em equilíbrio. A compreensão desse fenômeno tem uma história longa, que começa ainda na antiguidade. Muito antes da física moderna, povos antigos já aplicavam o princípio de equilíbrio na construção de máquinas simples e estruturas. Porém, quem realmente deu os primeiros fundamentos teóricos da estática foi Arquimedes, considerado o pai da estática. Ele formulou a famosa lei da alavanca, estudou o centro de massa e estabeleceu ideias essenciais sobre estabilidade. Seus trabalhos foram os primeiros a transformar observações práticas em princípios científicos, influenciando profundamente todo o estudo posterior do equilíbrio. Séculos depois, no período da ciência moderna, Galileu Galilei retomou e ampliou esse conhecimento. Ele realizou experimentos com planos inclinados e estudou o comportamento das forças, contribuindo para formular a lei do movimento. Galileu mostrou que para que um corpo permanecesse estável, a soma das forças atuando sobre ele precisa ser igual a zero. Essas descobertas abriram o caminho para a física como conhecemos hoje, solidificando a base teórica para a análise do equilíbrio estático e dinâmico. A palavra estática vem do grego estáticos, que significa equilíbrio ou estabilidade. Esse ramo da mecânica se dedica justamente a entender as condições necessárias para que um corpo permaneça em repouso. Para que isso aconteça, duas condições precisam ser obedecidas. A força resultante sobre o corpo deve ser nula, garantindo que não haja aceleração linear, e o momento resultante deve ser zero, impedindo que o objeto gire. Quando essas duas exigências forem atendidas ao mesmo tempo, o corpo está em equilíbrio estático. E ao longo do tempo, o estudo da estática se tornou indispensável para diversas áreas. Na engenharia e na arquitetura, é fundamental para projetar edifícios, pontes e máquinas que precisem manter estáveis sob a ação de várias forças. Na biomecânica e na fisioterapia, os princípios de equilíbrio estático ajudam a avaliar a estabilidade corporal, identificar risco de queda em idosos e compreender como o corpo distribui o peso e se mantém ereto. Mesmo no cotidiano, tudo que permanece parado e seguro depende diretamente desse princípio. Assim, o equilíbrio estático conecta conhecimentos antigos, como o de Arquimedes, com a física moderna iniciada por Galileu, e continua sendo essencial, tanto para a ciência quanto para as aplicações práticas do nosso dia a dia. E esse conjunto de ideias permite entender por que as estruturas não caem, como o corpo humano se mantém estável e de que forma forças e torques interagem para manter o estado de repouso. Bom, para explicar por que o experimento dos garfos funciona, eu preciso falar de vários conceitos da física que estão por trás desse equilíbrio, que parecem impossível. Vou explicar tudo de uma forma simples e organizada, mas sem deixar nada importante de fora. Assim, a gente entende direitinho o que está acontecendo no experimento. O primeiro conceito importante é o equilíbrio estático. Ele acontece quando o objeto está parado, continua parado. Ou seja, ele não cai, não desliza e não gira. Para isso acontecer, duas condições precisam ser cumpridas ao mesmo tempo. A primeira condição é que a soma das forças que atuam no objeto tem que ser igual a zero. A segunda condição é que a soma dos torques, que são aquelas forças que fazem o objeto querer girar, também deve ser igual a zero. O segundo conceito fundamental é o centro de gravidade. Ele é como se formasse o ponto onde o peso do objeto mora. Mesmo quando o objeto tem formas irregulares, várias partes ou massa diferente, sempre existe um ponto onde o peso total se comporta, como se estivesse concentrado ali. No experimento dos garfos, como a gente junta dois garfos, um palito e um ponto de apoio, que nesse caso é a nossa garrafa, todos esses objetos
deixam de ser peças separadas e viram um sistema único. Então, o centro de gravidade passa a depender da massa e da posição de todas as partes juntas. Isso é muito importante porque o que determina se o sistema vai cair ou fica equilibrado é exatamente onde esse centro de gravidade vai parar. O que deixa esse experimento tão impressionante é que, quando colocamos os garfos da forma correta, o centro de gravidade do conjunto inteiro vai para baixo, da pontinha do palito, que está apoiado. E esse tipo de situação cria o chamado equilíbrio estável. O equilíbrio estável significa que o objeto pode até balançar um pouco, sofrer uma leve perturbação, ser tocado ou se mover um pouquinho, mas ele acaba voltando para o equilíbrio em vez de cair. Outro conceito essencial para entender esse experimento é o torque, também chamado de momento de força. O torque é o que faz um objeto querer girar. Quanto maior a força, quanto maior a distância da força até o ponto de apoio, maior é o torque. No caso do garfo, cada garfo sozinho gera um torque que poderia derrubar o palito. Mas quando colocamos os dois garfos exatamente simétricos, um torque compensa o outro. Isso significa que o torque que tenta fazer o conjunto girar para um lado é equilibrado pelo torque do outro garfo, tentando girar para o outro lado. Essa compensação é essencial para que o sistema não caia. Além disso, existe o conceito de distribuição de massa. O garfo tem a maior parte da massa deles na extremidade, principalmente no cabo e nos dentes. Quando os dois garfos são encaixados de modo simétrico, essa massa fica nas pontas. Cria uma espécie de alavanca natural, que ajuda a empurrar o centro de gravidade para baixo. Quanto mais baixo o centro de gravidade, mais fácil é alcançar o equilíbrio. Por isso, garfos funcionam e melhores. Se forem muito diferentes, o centro de gravidade fica errado e o experimento não funciona direito. Outro ponto interessante é que o experimento ajuda a visualizar algo que muitas vezes só vemos na teoria. Às vezes, quando estudamos equilíbrios, forças e torque, tudo parece muito abstrato, mas quando você monta um experimento, dá para ver que a física realmente funciona desse jeito. O objeto se mantém equilibrado porque todas essas condições estão autênticas ao mesmo tempo. Então, resumindo tudo de forma organizada e clara, os principais conceitos envolvidos nesse experimento são equilíbrio estático, centro de gravidade, torque, força resultante e distribuição de massa. Quando todos esses elementos funcionam juntos, quando as forças se anulam, os torques se equilibram e o centro de gravidade fica na posição ideal, o sistema se mantém firme, mesmo parecendo impossível. E é por isso que esse experimento é tão interessante. Ele mostra a física acontecendo na prática, de um jeito bem visual e fácil de entender. Agora será mostrado os materiais que foram precisos para a realização desse experimento. Como pode-se ver, utilizando materiais de baixo custo, é possível realizar um experimento que se pode observar o equilíbrio estático. Os materiais que serão utilizados para a realização desse experimento são palitos de dente ou palitos de coquetel, dois garfos iguais, uma garrafa ou um copo para a sustentação dos garfos e uma fita para poder juntar os garfos. E com apenas esses materiais é possível realizar um experimento de física simples, mas impressionante. Para a montagem e realização do experimento, juntamos os dois garfos com o auxílio de uma fita, mantendo o espaço entre eles para que seja possível colocar o palito. Pode ser utilizado qualquer tipo de fita, contanto que fique firme. Após isso, furamos a fita com o palito, mantendo um pedacinho para que a gente possa equilibrar na garrafa. Dessa forma.
Esse experimento representa um caso clássico de equilíbrio estático de um corpo rígido, em que duas condições fundamentais precisam ser satisfeitas. A resultante das forças deve ser zero e a resultante dos torques também deve ser zero, ou seja, somatório das forças igual a zero e somatório dos torques igual a zero. No nosso experimento, dois garfos foram unidos horizontalmente pelas pontas, formando um único sistema rígido, que foi apoiado por um palito na tampa de uma garrafa. Apesar de parecer instável, o sistema entra em equilíbrio por causa da posição do seu centro de massa. O centro de massa é o ponto onde podemos considerar toda a massa do sistema concentrada. É dado pela soma de cada massa vezes sua posição, dividido pela soma das massas. Nesse experimento, o centro de massa fica abaixo do ponto de apoio, porque os cabos dos garfos concentram maior massa, fazendo com que a linha de ação do peso passe abaixo do apoio. A força principal que atua é o peso do sistema, dado pela multiplicação da massa vezes a aceleração da gravidade, enquanto a garrafa exerce uma força normal sobre o palito. Como as forças verticais se equilibram, temos que a soma de todas as forças na direção vertical é igual a zero. Outro conceito central é o torque, que mede a tendência de uma força a provocar rotação, sendo calculado por força vezes a distância vezes o seno do ângulo θ. Quando a linha de ação do peso passa exatamente pelo ponto de apoio, o braço de alavanca é zero e o torque também é zero, satisfazendo a condição soma dos momentos igual a zero. Se o sistema for levemente inclinado, surge um braço de alavanca diferente de zero e a gravidade passa a gerar um torque restaurador, que tende a trazer o sistema de volta à posição original. Isso caracteriza um equilíbrio estável. Além disso, o sistema está em uma posição de mínima energia potencial gravitacional, descrita por energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, o que explica por que ele tende a retornar à posição de equilíbrio após pequenas perturbações. Assim, esse experimento demonstra na prática os princípios do equilíbrio estático: equilíbrio de forças, equilíbrio de torques, posição do centro de massa e estabilidade do sistema. O experimento realizado com o sistema de equilíbrio estático, utilizando dois garfos, permitiu uma compreensão aprofundada dos princípios fundamentais que regem a manutenção de um corpo em repouso, sob a ação de forças concorrentes. A atividade demonstrou, de maneira clara e objetiva, que o equilíbrio de um sistema depende diretamente da posição do centro de massa, da distribuição de forças aplicadas e da relação entre torques envolvidos. Ao posicionar os garfos de forma simétrica e apoiá-los por meio de um palito, verificou-se que o conjunto alcança uma condição de estabilidade aparentemente paradoxal, mas plenamente explicável pelos conceitos físicos estudados. Foi possível observar que, mesmo empregando objetos simples do cotidiano, é viável compreender fenômenos que à primeira vista parecem complexos. A análise do comportamento do sistema evidenciou que o centro de gravidade resultante se mantém projetado dentro da área de apoio, garantindo a estabilidade do conjunto. Além disso, pequenas alterações no posicionamento dos garfos ou no ângulo do palito foram suficientes para modificar o estado de equilíbrio, reforçando a sensibilidade dos sistemas a variações de torque e distribuições de massa. Dessa forma, o experimento cumpriu de maneira satisfatória seu objetivo pedagógico, ao proporcionar uma visualização prática dos conceitos de equilíbrio estático, centro de massa e torque. A atividade mostrou-se relevante não apenas pela simplicidade de montagem, mas sim pela capacidade de relacionar os princípios teóricos com situações reais, presentes em diversas estruturas constituídas pelo ser humano. Conclui-se, portanto, que experiências como esta constroem significativamente para o entendimento da física, tornando seu aprendizado mais concreto, dinâmico e significativo.